Olá, muito boa tarde para você. Eu sou a Daiane Bombarda. Seja muito bem-vindo ao Mundo Meio-Dia. Veja agora os destaques dessa edição. Após indecisões e provocações, Donald Trump e Kim Jong-un se reúnem em Singapura. Carro em alta velocidade não freia e bate na entrada de um pedágio. Um dos passageiros é arremessado para fora. Exame de DNA usado para libertar um homem que ficou 27 anos preso. E filhotes de panda gêmeos são apresentados em zoológico chinês. Fique com a gente, o Mundo Meio-Dia já está no ar. E não tem outra forma de começar essa edição do Mundo Meio-Dia senão falando do encontro histórico entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Donald Trump se tornou o primeiro presidente norte-americano a se encontrar com o líder da Coreia do Norte. Na reunião, Kim Jong-un prometeu acabar completamente com o programa nuclear do país e garantiu que o mundo verá mudanças. Trump até convidou o líder coreano para uma visita a Washington. Não apenas um, mas vários apertos de mão. E muita cordialidade entre os dois governantes que um dia já foram vistos como inimigos. A cúpula começou cedo, ainda à noite de segunda-feira no Brasil, na ilha de Sentosa, em Singapura. Não seria exagero dizer que o mundo todo parou para ver esse momento histórico. Pela primeira vez, um presidente em exercício dos Estados Unidos se encontrou com um líder norte-coreano. Países que possuem relações estremecidas há quase 7 décadas. Os dois líderes participaram de uma reunião sozinhos, a portas fechadas. Só mais tarde, integrantes das delegações se juntaram a eles. Na pausa para o almoço, pratos típicos da culinária do Sudeste Asiático. E não demorou muito para que os dois anunciassem o resultado tão esperado do encontro. Apesar de um aparente nervosismo, Kim Jong-un e Donald Trump não pouparam elogios um ao outro antes de assinarem a declaração final. Estamos desenvolvendo uma conexão intensa, disse Trump com relação a Kim Jong-un, a quem definiu como um homem inteligente e um negociador difícil. I want to thank Chairman Kim. Spent a lot of time together today, very intensive time. O líder norte-coreano agradeceu o presidente dos Estados Unidos por ter possibilitado a reunião. Disse ainda que é hora de deixar o passado para trás e que o mundo verá uma grande mudança. Ainda é cedo para dizer quais e como essas mudanças irão afetar o planeta. Mas no documento assinado por Kim Jong-un e Donald Trump, os norte-coreanos se comprometeram a trabalhar para atingir o fim completo do programa nuclear do país. A declaração ainda destaca que é fundamental melhorar as relações entre as duas nações para manter a paz e prosperidade na península. E pouco antes do encontro acontecer, delegações dos dois países ainda acertavam os últimos detalhes dessa reunião. Mas o dia, cheio de expectativa para a comunidade internacional, serviu também para Kim Jong-un tentar convencer o mundo de que está disposto a ampliar as relações da Coreia do Norte. O líder de um dos países mais fechados do mundo e que já ameaçou nações com bombas atômicas, hoje é só sorrisos. Kim Jong-un aproveitou até para fazer um passeio noturno, visitou a orla e os jardins de Singapura e fez o que qualquer turista faria. A selfie com os ministros das Relações Exteriores e da Educação de Singapura mostra uma imagem do ditador bem diferente da construída ao longo dos anos. Mas ainda é cedo para dizer se a mudança de atitude de Kim Jong-un vai realmente contribuir para a paz na Península Coreana. Comemoração antecipada mesmo só do aniversário do presidente Donald Trump, que completa 72 anos nesta quinta-feira e ganhou até bolo na reunião com primeiro-ministros de Singapura. Durante o almoço, Trump se mostrou otimista com a cúpula. Acho que vamos nos sair bem, disse.
Enquanto isso, perto dali, diplomatas dos dois países se reuniam para acertar os últimos detalhes do encontro. O secretário de Estado americano informou que o fim completo do programa nuclear da Coreia do Norte é a única condição que os Estados Unidos irão aceitar e que o presidente americano está pronto para o momento histórico. Os dois líderes estão hospedados em hotéis de luxo aqui em Singapura. Naquele, atrás de mim, está Donald Trump e sua comitiva. Neste outro, a menos de 800 metros de distância, Kim Jong-un e os norte-coreanos. Após meses trocando ofensas, quem diria que um dia eles estariam tão perto? Agora, resta saber se esse encontro será suficiente para transpor as barreiras que há anos existem entre as duas nações. Bom, e é claro que essa reunião histórica ainda deixa dúvidas sobre o futuro dos dois países e os impactos que podem causar no mundo. Para entender melhor, para você entender um pouco mais desse encontro, nós conversamos com o diretor acadêmico das Faculdades Rio Branco e doutor em Ásia, professor Alexandre Errara. Alexandre? Estamos vivendo um momento histórico, que é o encontro do presidente Donald Trump com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Neste momento, mais importante que as medidas, os acordos que foram firmados, que na verdade a gente nem sabe direito o que são essas medidas, porque não foram detalhadas ainda. Mas o que eu vejo como importante é a determinação que foi demonstrada pelo Kim Jong-un de conseguir esse acordo, e vimos aí no passado recente que mesmo havendo a suspensão pelo presidente Donald Trump, o Kim Jong-un se manteve disposto a negociar e posso dizer que fez a concessão para que houvesse realmente a reunião agora do dia 12. Então, da mesma forma que ele demonstrou uma determinação forte em conseguir tornar o país uma potência nuclear e com o domínio da capacidade de lançamento de mísseis, neste momento ele apresenta também uma determinação em conseguir um acordo com os Estados Unidos, em que eventualmente revitaliza a sua economia. Isso me parece que é fruto muito da disposição do presidente sul-coreano Moon Jae-in, que foi fundamental nesse distensionamento, mas também da China, que eu creio que tem sido capaz de influenciar novamente o governo norte-coreano na direção desse acordo que vem sendo firmado e que foi assinado agora pelo presidente norte-americano e pelo líder norte-coreano. Obrigada, Alexandre. Agora a gente muda de assunto para falar que um dos narcotraficantes mais conhecidos do México foi condenado a 49 anos e 1 mês de prisão nos Estados Unidos por tráfico de cocaína e lavagem de dinheiro. Esse é o destaque da agência de notícias CNN. Edgar Valdez é conhecido por distribuir cocaína pelos Estados Unidos através do Distrito Norte da Geórgia. Lá, Barbie, como é conhecido, nasceu no país norte-americano há 44 anos. Em 2010, ele foi capturado e levado à prisão mexicana, onde estava preso antes de ser extraditado para os Estados Unidos. O promotor do caso afirmou que o narcotraficante passará o resto da sua vida atrás das grades. Já o destaque do portal The Jerusalem Post é a reunião entre o príncipe William e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente palestino Mahmoud Abbas. A viagem, organizada a pedido do governo da Rainha Elizabeth, acontecerá de 24 a 28 de junho. O príncipe William visitará Israel, Jordânia e territórios palestinos. Essa, inclusive, é a primeira vez que um membro da família real britânica visita o território palestino. Parece que 2018 é realmente o ano dos encontros históricos. E o Vaticano aceitou o pedido de renúncia de 3 bispos chilenos acusados de acobetar abusos sexuais de menores. Os religiosos ignoraram os abusos cometidos pelo padre Fernando Karadima, condenado por pedofilia em 2011. Entre os dispensados está Juan Barros, nomeado pelo Papa Francisco e uma das figuras mais próximas a Karadima. No mês passado, todos os 34 bispos católicos do Chile renunciaram. Ainda não se sabe se o Papa Francisco vai aceitar as outras renúncias. E um exame de DNA foi usado para libertar um homem que ficou 27 anos preso nos Estados Unidos.
Johnny Tauber foi condenado por um assassinato com base na identificação de 2 testemunhas. Mas o novo exame de DNA provou que ele não estava na cena do crime. O juiz disse que com essa evidência, a sentença teria sido diferente na época. Os mais de 600 imigrantes resgatados no mar Mediterrâneo por um navio humanitário no fim de semana vão ser levados para a Espanha em embarcações italianas. O governo espanhol aceitou receber os imigrantes que a Itália e a Ilha de Malta não autorizaram o embarque. Moradores de Santiago do Chile foram surpreendidos por uma fina camada de neve. Apesar do Chile ser conhecido por paisagens como esta, é raro nevar na capital do país. Até o presidente Sebastián Piñera se divertiu com a neve. E um homem sobreviveu a um acidente de trânsito impressionante nos Estados Unidos. Nas imagens, o carro em alta velocidade não freia e bate na entrada de um pedágio. Um dos passageiros é arremessado para fora e cai perto de uma das cabines. Apesar da gravidade do acidente, ele e as outras 4 pessoas que estavam no carro receberam atendimento médico, mas foram todas liberadas. E um oficial da Força Aérea dos Estados Unidos, desaparecido há 35 anos, foi encontrado na Califórnia usando um nome falso. William foi considerado um desertor quando não voltou ao trabalho depois de uma viagem à Holanda. O agente disse que estava deprimido com o trabalho e não quis mais voltar. Durante esses anos, várias teorias foram levantadas sobre o paradeiro dele, inclusive a de que ele poderia ter sido um prisioneiro. O homem foi preso durante uma investigação sobre fraudes de passaporte e admitiu usar outro nome. E a seguir, você confere o nosso giro de câmeras pelo mundo e vai ver ainda aqui filhotes gêmeos de panda que foram apresentados ao mundo. Não saia daí que o Mundo Meio-Dia volta já já. No Uruguai, país onde é ilegal bloquear o tráfego, dezenas de manifestantes denunciaram a crescente insegurança e o aumento de impostos. Eles interromperam temporariamente o trânsito de carros e caminhões em uma rodovia a 60 quilômetros de Montevidéu. A rota de número 3, a 67 quilômetros de Montevidéu, foi o palco de protestos de agricultores, comerciantes e transportadores no Uruguai. Eles pediram segurança e redução de impostos. Hoje estamos participando de uma mobilização reivindicando, entre outras coisas, mais segurança e avisando aos políticos que não estamos tendo rentabilidade no setor produtivo. No Uruguai, onde me criei, nunca houve protestos desse tipo, a não ser por coisas muito pontuais. A paralisação das atividades foi convocada na semana passada pelo movimento Um Solo Uruguai, que desde janeiro vem fazendo reivindicações ao governo de Tabaré Vázquez. No Brasil, um movimento semelhante, só que liderado por caminhoneiros, provocou desabastecimento e levou o governo a fazer uma série de concessões, como redução do preço do diesel. E chegou a hora do nosso giro de câmeras pelo mundo. Como você já sabe, as imagens são do serviço de streaming Earthcare. E hoje a gente começa lá na Irlanda. Você vê a imagem de um dos pontos turísticos mais visitados de Dublin. Dia meio cheio por lá. Agora são 16 horas e 18 minutos. O dia promete ficar nublado. Neste momento faz 18 graus. Agora nós vamos para Toronto, no Canadá. Como a gente vê aí, parte da cidade, à beira do Lago Ontário, um dos 5 maiores da América do Norte. O dia tá bonito por lá, agora são 11 horas e 18 minutos. Neste momento, a temperatura é de 21 graus. E para fechar o nosso giro de câmeras de hoje, uma imagem belíssima. Você vê imagens de Manhattan, nos Estados Unidos. O famoso World Trade Center, onde ficavam as Torres Gêmeas, e hoje abrigam o Memorial 11 de Setembro em homenagem às vítimas. Agora são 11 horas e 18 minutos, céu aberto em Manhattan, neste momento 18 graus. E 2 pares de pandas gêmeos, recém-nascidos, são apresentados em centro de tratamento de pandas da China. As 2 filhotes, filhas da panda gigante Mengui Mengui, nasceram no dia 23 de maio e são as primeiras gêmeas a nascer em cativeiro este ano. Uma semana depois, um casal de gêmeos nasceu no mesmo zoo, porém filhos de outra espécie de panda.
Com pouco menos de um mês de existência, os filhotes já começaram a apresentar a característica preta ao redor dos olhos. Os filhotes apresentam boa saúde e estão sendo tratados cuidadosamente pela base de pesquisa de criação de pandas gigantes da China. Fofurinha, né? E o Mundo Meio-Dia vai ficando por aqui, mas para você rever essas e outras edições, é só acessar o portal R7. Você fica agora na companhia de Emerson Bellini e Felipe Santilho no Torcida Futebol Clube. Muito obrigada pela tua companhia. Até amanhã.